Boa noite a todos os nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lope Villanueva. Muitas pessoas me perguntaram o que eu achei das declarações do Santo Padre numa entrevista, creio que numa TV argentina, em que ele afirma a inocência do presidente Lula e também a honestidade e santidade da ex-presidente Dilma Rousseff. A princípio, acho uma declaração lamentável e que mostra que o Santo Padre não está muito informado, no mínimo, a respeito do que aconteceu no Brasil a partir de 2015 com a Operação Lava Jato e com a investigação que revelou a podridão da classe política brasileira. Ou seja, o que me parece é que as declarações do Papa realmente mostram um completo alinhamento da realidade. Essa seria, talvez, uma explanação mínima e até simpática da minha parte. Isso sem prejuízo, evidentemente, de algumas tendências políticas que eu vejo no Papa Francisco, que são bastante complicadas, diga-se de passagem, até porque ele tem, de alguma forma, uma formação dentro de uma linha de pensamento da teologia da libertação. Embora não sendo uma linha necessariamente marxista, no entanto, o grande pecado da teologia da libertação, no meu entender, e todas as teologias da libertação que foram formalizadas na América Latina, é que elas têm um discurso, no meu entender, bastante demagógico até. E olha que eu particularmente gosto do Papa Francisco em alguns pontos. Em que ponto eu gosto do Papa Francisco? Eu acho que, por exemplo, algumas homilias dele são interessantes, mas outras declarações, quando ele envereda para política, quando ele envereda para questões sociais, aí ele se complica todo, ele se confunde, ele troca as bolas, enfim. Eu acho que existe no Papa Francisco uma espécie de ingenuidade, se é que podemos dizer assim, de crer que os partidos de esquerda vão ser absorvidos pelos católicos. Talvez seja essa crença dele. Até porque, como ele é um homem de muitas preocupações sociais, digamos assim, então ele acha que talvez os católicos possam se enveredar nesses projetos, achando que a esquerda será cooptada com isso. Talvez seja a ilusão dele. Aqui, claro que eu estou falando apenas de uma hipótese. Mas evidentemente que isso é só uma ilusão, porque a esquerda e o catolicismo são como água e óleo. Não é porque a esquerda se apropria de um discurso de beneficência social, de proteção social, ou um discurso relacionado à opção preferencial pelos pobres, é que necessariamente torna essa esquerda católica. Muito pelo contrário. A gente sabe que o apelo aos pobres dos marxistas é um apelo demagógico. É um apelo falacioso. Porque na prática o projeto socialista é um projeto de concentração brutal do poder por mecanismos próprios da democracia. Por mecanismos próprios de certas ideologias que são contrárias aos princípios católicos no que diz respeito até à formação da sociedade política. O princípio da soberania popular, por exemplo, tal como os socialistas apregoam, contraria os conceitos da lei natural e da lei divina próprios da Igreja Católica. Porque nem todo o poder emanado do povo é legítimo. E aqui eu poderia lembrar até mesmo o caso de Jesus Cristo. Jesus Cristo foi condenado pelo povo, manietado por uma oligarquia, como de fato os socialistas fazem. Eles manipulam o povo, claro, contanto que o povo fale o que é reflexo da ideologia deles. Basicamente isso. Então acho que o Papa Francisco tem essa ingenuidade. Essa ingenuidade de crer que os movimentos sociais de repente podem se alinhar aos católicos e tal. E de repente agora, né, nós podemos criar um projeto social católico a partir dos partidos de esquerda. Uma pura ilusão. Eu não sei se isso pode ser até uma estupidez isso. Deus que me perdoe falar isso de um Papa. Mas é uma ilusão completa, uma cegueira completa. Eu até escrevi um texto sobre o assunto no meu Facebook e eu poderia até compartilhar com vocês e a partir disso também desenvolver os meus comentários. As declarações do Papa referentes a Lula e Dilma são, no meu entender, muito graves, por razões que cabem explanar. Primeiro,
Não se espera de um Papa falar algo francamente inverídico ou falso. Ao afirmar que Lula e Dilma são inocentes, ou que foram condenados sem provas, Sua Santidade simplesmente está negando fatos evidentes, revela completa ignorância no assunto. E, para nossa sorte como católicos, nós não somos obrigados a concordar com o Papa. Nós somos obrigados simplesmente a concordar com a verdade. O Papa só nos vincula no que diz respeito a questões de fé e moral. No que foge disso, ou seja, uma opinião política particular do Papa, uma opinião, sei lá, social, enfim, opinião, por assim dizer, que não tem o aspecto ex cathedra, nós não somos obrigados a seguir. Segundo, a sua afirmação tem implicações políticas graves, já que, como chefe espiritual da Igreja, não cabe a ele usar das prerrogativas e status do poder papal para intervir indevidamente nos assuntos temporais. Em outras palavras, nós sabemos que a questão que envolve a Lava Jato, como também as investigações que colocaram Lula na cadeia, mexem com muitas paixões políticas no Brasil. E não somente paixões políticas, mas tem inúmeras implicações morais no que diz respeito à política brasileira. Então, da feita que o Papa começa a endossar um sujeito que foi processado em praticamente todas as instâncias e perdeu em todas as instâncias, com exceção do STF, que fez uma manobra política, e não me venha com essa história de que o STF é digno de crédito, porque a gente sabe que não é. A gente sabe que aquilo é uma palhaçada tremenda. Tá? A gente sabe que a classe política brasileira, e eu posso colocar inclusive a direita brasileira, tanto o pessoal do Bolsonaro como o pessoal do Lula se uniram para destruir a Lava Jato, porque eles são tudo farinha do mesmo saco, são tudo gente vagabunda, sem vergonha e safada, certo? E eles anularam todo um processo, né, que envolveu a prisão de praticamente toda a classe política brasileira, ou pelo menos a alta cúpula da classe política brasileira, dos partidos políticos, PMDB, o PT. Alguns membros do PSDB também foram ameaçados, por pouco não foram presos. Enfim, foi uma limpa geral na classe política brasileira. E o Supremo fez uma manobra para abafar o caso. Isso todos nós sabemos. E não me venham com formalismo jurídico, porque isso aí para mim é tudo palhaçada. As provas da Lava Jato eram, assim, inegáveis. Inegáveis. E claro que querem destruir o Moro, o Dallagnol, querendo imputar o fato de que eles queriam fazer uma carreira política, etc, esse tipo de coisa. Mas independentemente desses fatores, as provas existiam e os corruptores tiveram que devolver bilhões de dólares ao contribuinte. Esses bilhões de dólares foram confirmados como roubados do contribuinte à custa de propina dada ao PT e ao presidente Lula. Ou seja, são as evidências. Se os procedimentos foram formalizados ou não, o fato é o seguinte: houve caso de corrupção e foi escandaloso. Aí o Papa se utiliza da sua influência, da sua autoridade, para dar palpite sobre assuntos políticos que ele mesmo não tem domínio. Porque é o que me parece. Porque eu fico pensando assim, o que o Papa ganharia falando da política brasileira? Ele não ganharia absolutamente nada, pelo contrário, ele acaba colocando a própria autoridade papal numa situação mínima de desconfiança. Ou seja, no fundo, me pareceu que a posição do Papa Francisco com relação a este assunto foi completamente temerária. E vejam que isso é uma constante na história da Igreja, isso não é um problema atual. Não é um problema atual. Para a nossa felicidade, primeiro, nós não somos obrigados a seguir as diretrizes pessoais ou as convicções pessoais do Papa. Aquilo que não está amparado pela Igreja, a gente pode até ignorar. E por respeito ao Santo Padre, a gente pode até presumir que, na verdade, ele realmente está muito mal informado. Ele deve estar cercado de muito clérigo sem vergonha, que deve estar informando muito mal a ele. Então aí podemos até presumir, de fato, que ele não sabe absolutamente nada da política brasileira. E evidentemente que aqueles elementos anticatólicos vão se utilizar dessa declaração contra a Igreja Católica, né? Contra a autoridade da Igreja. E claro,
o Papa Francisco criou um inconveniente político de interferir em assuntos de natureza temporal de uma forma indevida e que inclusive pode prejudicar a própria Igreja Católica. Mas enfim, vamos lá. Na prática, o Papa usou de sua autoridade para absolver 2 notórios canalhas, como também para absolver uma quadrilha de criminosos no poder. Bom, infelizmente, eu acho que o Papa sofre de uma desinformação total, porque eu não vejo nenhum ganho político nas declarações do Papa. Pelo contrário, só vejo prejuízo. Terceiro ponto. Ao fazer essa declaração num momento de crise da Nicarágua e da Igreja Alemã, o Papa simplesmente dá de mão beijada todos os argumentos para que a esquerda faça da Igreja Católica refém. As palavras do Papa serão utilizadas para conformar a Igreja ao petismo. Vejam aqui a problemática gravíssima que o próprio Papa criou para si mesmo. Preliminarmente, qualquer pessoa sabe que o governo do PT é alinhado com o governo da Nicarágua de Daniel Ortega, que está agora perseguindo, arrebentando, matando, prendendo, fazendo diabo a quatro com os católicos nicaragüenses. Aí o Papa Francisco emite uma declaração dizendo que o Daniel Ortega é um ditador, é isso, é aquilo, não sei o que, não sei o que. Mas qual seria a questão da credibilidade ou da confiabilidade da opinião do Papa se ele, por um lado, condena o que está se fazendo na Nicarágua, mas ao mesmo tempo ele absolve os aliados da ditadura nicaragüense no Brasil? Essa oligarquia sem vergonha que é o petismo. Então existe aqui uma incoerência discursiva. Então não se pode pressupor que alguém possa condenar a ditadura nicaragüense se ao mesmo tempo se defende ou se dar aval à inocência de alinhados a essa mesma ditadura. Porque aqui é uma questão não somente moral, mas até de princípio como um todo. Quem se alinha à ditadura nicaragüense, vamos ser bem sinceros, não vale porra nenhuma, é canalha, é bandido. É bandido por excelência, por questão ideológica. O PT, até o dado momento, não manifestou nenhum sinônimo de desaprovação com o regime do Daniel Ortega. Por quê? Porque Lula e Daniel Ortega são amiguinhos. E o Papa comete essa gafe monumental que mostra, basicamente, que ele não tem o verdadeiro conhecimento que está acontecendo na própria América Latina, um continente que ele mesmo viveu. Alguém pode objetar e dizer que não, que talvez ele tenha sido até malicioso. Mas convenhamos, até para ser malicioso, esse Papa está se mostrando ser primário nisso. Porque o que ele ganhou na prática foi o quê? Uma completa desconfiança, não somente da comunidade latino-americana, como até mesmo da comunidade mundial, que não leva a sério o Lula. Quem é que leva a sério o Lula fora do Brasil? Com exceção dessas tiraniazinhas latino-americanas, Venezuela, Cuba e Nicarágua, ou então esses partidecos de esquerda que estão arruinando a economia latino-americana, seja na Argentina, seja em outros países, de resto, ninguém leva a sério o Lula. Ninguém leva a sério o Lula. O Lula está passando vergonha internacional porque ele fica num jogo dúbio com relação à Ucrânia e na prática defendendo todos os interesses da Rússia. E tá levando porrada de tudo quanto é jeito. E o Papa se mete num problema que não é dele. Até porque a Argentina está com problemas de sobra. Está uma verdadeira esculhambação. Mas vamos lá. Sua declaração foi tremendamente temerária e colocou em dúvida a credibilidade do seu papado. Revela tão somente um papa lânguido, dúbio, confuso, um reflexo da crise da igreja. É o papa de sua época. É preciso rezar por ele. Convenhamos, meus amigos católicos, nós temos que rezar pelo papa. Rezar, porque ele é o nosso chefe espiritual, com todos os defeitos que ele tem. Nem todos os pais são perfeitos. É isso que nós devemos entender. E a gente não pode julgar a igreja católica apenas por uma questão política.
Ainda que eu acho que muitas vezes a teologia da libertação se enverede por esse caminho sempre. E eu até mesmo escrevi um outro texto sobre o assunto que mostra a problemática, pelo menos na América Latina, eu posso falar pela América Latina e particularmente pela Igreja Católica no Brasil, da linguagem católica que se apega muito a essa questão materialista, essa questão do bem-estar social, essa questão do tudo pelo social, quando na verdade eles esquecem de pontos relacionados à espiritualidade. Eu vou também ler mais outro texto que eu quero compartilhar com vocês e também fazer os seguintes comentários. E isso baseado, evidentemente, nessa situação da declaração do Papa Francisco. Muitos católicos estão dominados pela ideologia do bem-estar social. Ora falam da fome, ora defendem políticas socialistas para resolver os problemas econômicos, ora defendem partidos de esquerda, como se a mentalidade estatizante da esquerda pudesse se adequar aos quesitos morais e doutrinários da doutrina social católica. É o que vemos, por exemplo, no eleitorado católico que votou no PT. Grande parte das pessoas que votou no PT dentro da Igreja Católica nem sempre eram necessariamente alinhadas com a ideologia da esquerda, mas eram alinhadas com essa visão do bem-estar social, esquecendo-se que esse partido socialista, que é o PT, além de ser socialista, evidentemente, e que já contraria por princípio a doutrina social católica, nós temos outro aspecto, que é o aspecto moral e ético, ou seja, é o partido pró-aborto, é o partido LGBT, é o partido anticristão, é um partido secularista e etc. Então aqui percebemos a incoerência do eleitorado católico que vota num partido que contraria no que é essencial os seus princípios, baseado numa promessa de bem-estar social. Numa promessa que, no meu entender, é completamente materialista. Tais implicações são de uma ingenuidade que beiram a estupidez. É um materialismo grosseiro travestido de espiritualidade cristã. Foi essa ideologia do bem-estar social que fez da Europa um continente ateu. E, de fato, o que aconteceu a partir dos anos 50 e 60? O reino da social-democracia europeia, que criou um bocado de direitos espúrios lá e todo mundo dependente do Estado, como se fosse uma criança mimada, e hoje o europeu não consegue viver sem a ideia do bem-estar. Se o bem-estar sumir do mapa, o europeu comete suicídio. E foi essa ideologia do bem-estar social. Claro que existem outras questões, claro que o secularismo é uma coisa muito mais antiga na Europa, mas essa questão do bem-estar social, essa questão da perspectiva economicista, é um dos fatores que tiraram a religiosidade do mundo europeu, que esvaziaram a religiosidade. Que hoje o continente europeu é um continente ateu. A igreja, muito mais preocupada com a economia e política, negligencia o fator espiritual. O mais espantoso é que esse discurso hipócrita só comove a burocracia da paróquia, e comove bem mal, pois cada vez mais distancia o pobre da igreja. Toda baboseira de igreja dos pobres esvazia a igreja dos pobres. As igrejas evangélicas estão lotadas dos pobres. E não é a teologia da prosperidade que os atrai, é a resolução prática de problemas. Perceba uma coisa muito interessante. As igrejas evangélicas estão ocupando o espaço que os católicos deixaram e abandonaram. Entre numa igreja católica e se fala sempre do discurso de pobre. Não vou dizer que comunidades católicas não façam atos de caridade, atos de beneficência, dão comida, cesta básica, roupas, etc. Mas o ambiente católico não é acolhedor. Na verdade, muitas vezes, a caridade se torna algo mecânico. Não é aquela coisa da alma, é aquela coisa do hábito. Porque essa caridade não está associada à fé. Porque a caridade não é filantropia. A caridade é algo muito mais do que isso. Ela tem um fundamento místico, ela tem um fundamento transcendente. E os evangélicos, com todos os defeitos teológicos, doutrinários, com todas as divisões internas, com todos os problemas comunitários que os evangélicos têm, no entanto, eles oferecem algo que os católicos não estão oferecendo mais, que é o sentido de comunidade. Esse sentido de comunidade, para um pobre, é muitas vezes tão ou mais importante do que uma cesta básica. Porque não adianta você dar uma cesta básica e depois no dia seguinte você não olhar para a cara do pobre. Esse que é o grande problema da Igreja Católica.
É por isso que a igreja evangélica está lotada de pobres, enquanto a igreja católica está esvaziada dos pobres. E está esvaziada por uma razão muito simples, porque a igreja católica não consegue resolver problemas práticos. E um desses problemas é o sentido da comunidade. Mas vamos lá. As igrejas evangélicas estimulam o trabalhador a buscar o seu ganha-pão, dão amparo real e concreto às necessidades dos pobres. Podemos até ver um espírito materialista na ética do trabalho dos protestantes. Porém, não menos materialista é o pensamento da Igreja Católica, pois a turminha da libertação católica quer que o pobre dependa eternamente do Estado, quer o pobre refém da classe política e do Bolsa Família. Vejam duas perspectivas diferenciadas e também errôneas, embora, pelo menos no lado protestante, existe algo concreto que leve a certos aspectos positivos. Você tem, por exemplo, um sujeito que chega numa igreja evangélica. Ele não vai querer discutir, sei lá, sobre a transformação do social, sobre a mudança dos paradigmas do capitalismo, coisa parecida. Ele vai querer resolver problemas concretos e corriqueiros. Por exemplo, ele chega lá numa igreja evangélica, ele tem um sentido de comunidade, em que uma pessoa pode ajudá-lo, pode dar um amparo espiritual, etc. Pode até arranjar um emprego para ele. Ou então, essa ética do trabalho, que tem problemas, evidentemente, mas tem aspectos positivos, que é o quê? Incentivá-lo a trabalhar. Como, por exemplo, Deus ajuda quem cedo madruga. Então, o cara trabalha, né, vai sustentar sua família, vai construir seu negócio, vai fazer qualquer coisa. Ou seja, ele está sendo prático, está sendo realista. Aí você chega numa igreja católica, a igreja católica demoniza a sociedade capitalista com um discurso socialista em que os pobres têm que viver eternamente dependentes do Estado. Em que o pobre é sempre um coitadinho que precisa ser tutelado sempre como idiota, teleguiado por esses iluminados caridosos que acham que o pobre sempre tem que ficar vivendo de esmola. Essa é a lógica católica. Não da doutrina social católica. Nós temos que entender que, quando eu falo lógica católica aqui, é a lógica errônea dentro das paróquias. Não estou dizendo que a igreja católica pense oficialmente. Ela não pensa assim. A Igreja Católica valoriza o trabalho também, honra o trabalho, com a diferença apenas de que, ao contrário da ética protestante, o trabalho não se torna um epicentro, o trabalho se torna um complemento da família. Só que o problema é que a Igreja Católica não está cumprindo seu papel. Fica nesse papinho de social, que é completamente abstrato. E na prática, o que a igreja prega? Ou pelo menos alguns bispos, alguns padres, alguns leigos pregam. Eles querem que os pobres sejam sempre umas criaturazinhas imaturas e tuteladas pelo poder estatal, ou então vivendo de cesta básica eternamente. É isso que parece a lógica desse pessoal da teologia da libertação. E isso quando não são reféns de partidos de esquerda. Quando não são militantes revolucionários, subversivos, que inclusive contrariam os valores da Igreja Católica, porque a Igreja Católica não é comunista. A Igreja Católica é francamente anticomunista. Na sua doutrina, vários papas condenaram o comunismo. Aí você vê o católico do bem-estar social relativizando as condenações papais anteriores ao comunismo, votando em partido de esquerda e não se comprometendo se esses partidos de esquerda, por exemplo, legalizaram o aborto, legalizaram o casamento gay, legalizarem a ideologia de gênero nas escolas, etc. O católico médio brasileiro é um católico bem vagabundo espiritualmente. Infelizmente. É um católico cretino. No fundo, ele já perdeu toda a espiritualidade. E não se dá conta de que o país está deixando de ser católico. Para ele, o mais importante é o bem-estar social. Para ele, é mais importante ficar falando: nós somos contra a miséria, nós temos que denunciar a fome, e não sei o que. Vocês ficam nesse denuncismo, mas quando nós vamos numa baixada, só encontramos igreja evangélica. Cadê a paróquia católica lá? Eu não tô vendo. É uma paróquiazinha católica lá e trocentas igrejas evangélicas. Por que será, né? Vamos lá. A teologia da libertação não oferece iniciativa real alguma para o pobre, a não ser de um militante revolucionário de extrema esquerda ou um instrumento passivo dessa militância. De fato, se a gente pegar, por exemplo, esse pessoal que fica liderando esses movimentos revolucionários em geral, são pessoas que têm grana.
com algumas exceções honrosas. Essas exceções honrosas são aquelas pessoas que querem ascender socialmente na política e aproveitam a política para o quê? Para ter uma posição social. Pessoas pobres, mas inteligentes, porém oportunistas, que aproveitam desse discurso demagógico para o quê? Para ter um destaque social. Mas vejam, quer dizer, a visão que a teologia da libertação dentro da igreja tem do pobre é uma visão passiva. É a passividade em relação ao Estado, é a passividade em relação a uma suposta caridade, que é uma falsa caridade, porque na verdade é simplesmente um assistencialismo que pode até compensar ou pelo menos tirar o sentimento de culpa de quem dá, sei lá, uma cesta básica, etc., mas não resolve o problema do pobre. Ou então é a passividade perante a política, ou seja, partido de esquerda agenciando essas pessoas contra a estrutura social vigente para levar o país ao quê? Ao caos social. Ou então, no caso, subverter a própria Igreja Católica. Em outras palavras, a Igreja Católica, ou pelo menos alguns elementos, algumas paróquias, algumas arquidioceses da Igreja, estão sendo utilizadas para fins políticos que são contrários aos próprios princípios da Igreja. Ou seja, é uma subversão dentro da própria Igreja Católica, né? Aí eu coloco aqui: ainda que os benefícios sociais sejam necessários e ainda que a igreja deva ter um papel de combate à fome, evidentemente que eu não sou contra, a princípio, auxiliar certas pessoas em situações de vulnerabilidade, miséria, etc. O que nós não podemos fazer é que as pessoas sejam eternamente dependentes disso. É desejável que as pessoas vivam de acordo com o suor do seu rosto. Vivam conforme os frutos do seu trabalho, os frutos do seu gênio. Essa que é a lógica. O combate à fome, o combate à miséria, tem que pensar na questão do trabalho, da questão que o trabalho dignifica o homem. Claro que não caindo naquela visão de que o trabalho como um centro, esquecendo os outros lados da vida pessoal, né, da vida integral do indivíduo, que é a família, que é a igreja, que é a religiosidade, etc. E o grande problema dessas ideologias é isso, é que na verdade o materialismo, o bem-estar social, o conforto, a proteção social e blá blá blá, transformam o indivíduo numa criaturazinha mimada, numa criaturazinha tutelada. E vamos lá. Ainda que os benefícios sociais sejam necessários e ainda que a igreja deva ter um papel de combate à fome, contudo sua retórica paternalista, passiva, de que os pobres devem ser eternamente tutelados, é rejeitada por boa parte deles. Ou seja, o pobre quer sair da miséria e ele sabe que sair da miséria é trabalhar, trabalhar e trabalhar. Ele quer consumir, ele quer ter uma qualidade de vida melhor, ele quer ter sua televisão, ele quer ter sua cervejinha do final do mês, etc. Boa parte se recusa a depender do Estado. Porque essa eterna dependência do Estado, longe de resolver o problema da miséria, é manter a miséria do pobre. Isso aí é um estímulo para que as pessoas não trabalhem. Só existe uma forma de produzir riqueza, é trabalhando. E vamos lá. E nem ensino católico é, mas francamente socialista. Essa ideologia vai esvaziar a fé de sentido. Seremos uma espécie de europeus pobres, pensando sempre em segurança econômica e ignorando que não vivemos apenas de pão, mas dos elementos espirituais. Alguém encontra algo espiritual na teologia da libertação? Não vi. E nem na tal comunhão popular, outra norma do dia do momento. Tem um movimento chamado comunhão popular que faz uma salada doida de inúmeras tendências políticas e quer parasitar a doutrina social católica. Só que existem vários problemas relacionados a isso. E o nosso Papa, infelizmente, não ajuda muito. E não somente o Papa. Muitos bispos, muitos clérigos, muitos padres também acabam alimentando esses aspectos políticos que, no meu entender, são bastante errôneos. Porque não condizem com o espírito da catolicidade. A começar pelo fato de que, dentro desse discurso dito social, se negligencia a espiritualidade, se negligencia o sentido da comunidade católica, se negligencia o fato de que, no fundo, a Igreja Católica não apresenta a solução adequada para os problemas da atualidade. Então eu acho triste que um Papa como Francisco, que tem uma pretensa preocupação social, ou pelo menos ele alega isso, querer absolver dois facínoras de esquerda, ou um partido de facínoras de esquerda.
Porque na prática, o que ocorre muitas vezes? Ocorre que a Igreja Católica perde prestígio, perde credibilidade e as pessoas não são idiotas o suficiente para não notarem as confusões e as contradições próprias que há dentro dessa crise da Igreja Católica. E para encerrar, o Papa Francisco foi temerário e lamentável nas suas declarações. Espero que talvez ele reconsidere, porque realmente ele está muito por fora da política brasileira, mas muito por fora mesmo. E eu, claro, não vou cair nessa esparrela de dizer que ele é um papa comunista e não sei o que. Inclusive, eu recebi no WhatsApp, eu não gosto do WhatsApp, eu raramente uso o WhatsApp, diga-se de passagem. Muitas pessoas me mandam telefone, bota no WhatsApp. Não, eu não coloco ninguém no WhatsApp. O WhatsApp é para fazer compra de uma pizza, é para conversar sobre assuntos realmente profissionais. Só. Detesto o WhatsApp. Se eu quiser conversar sobre assuntos de política, eu converso no Facebook. E olhe lá, no Messenger. Porque o WhatsApp é a arma do Satanás. E aí eu estava vendo um vídeo em que o pessoal muitas vezes edita as falas do Papa Francisco, dando a entender algo que na verdade ele não falou. E eu já vi várias homilias do Papa Francisco e eu não vi assim nada que possa comprometer doutrinariamente. Porém, quando ele se apega à questão das posições políticas, ele mostra muitas e muitas contradições. Muitas contradições que, lamentavelmente, revelam um Papa muitas vezes que fala muito sem pensar. Então, meus amigos, um grande abraço.